que um prédio pesa mais ou menos? Você tem uma noção? Nossa, é muita coisa. Sei lá, 1.000 toneladas? Pode ser. Vamos supor que pesa 1.000 toneladas. E aí você pode fazer, então, um cálculo para uma fundação de 1.000 toneladas. Mas se você não sabe fazer o cálculo, você pode fazer uma fundação para 100.000 toneladas. Vai dar certo? Vai, mas vai ficar muito mais caro. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vê projetos que estão superdimensionados porque que a pessoa precisa. Porque às vezes, talvez o engenheiro não tem tanta experiência, ele vai lá e põe o master, assim, não, vou colocar isso, colocar aquilo, coloca um negócio superdimensionado. Vai atender? Vai, porque você está dimensionando além do que precisa. Mas vai ficar caro. Então, talvez, quando a pessoa consegue conversar com o engenheiro, ele consegue ver lá, ah, não, nesse caso tem esse detalhe aqui da norma que diz isso, esse outro que diz aquilo. Em vez, então, a gente pode fazer esse ajuste na edificação, que aí vai ficar mais barato o projeto, porque se a gente fizer assim, por exemplo, vai ter que pôr hidrante. Mas se a gente fizer esse pequeno ajuste, não precisa de hidrante. Então já faz uma diferença enorme no projeto. Mas quem que vai saber isso é quem tem um pouco mais de experiência, ou quem que estudou. Então assim, a gente não recomenda nenhum engenheiro. Mas para tudo na vida, né? Essa dica aí de procurar um que já tenha mais contato com um projeto de prevenção. Faz muita diferença, tá? Você tem algum para indicar? Você conhece algum? Não, mas é incrível porque dentro desses mais de 10 anos em projetos, eu ministrei curso já e tudo. Então, assim, muita gente volta a me procurar. Assim, Bruno, agora eu cheguei num projeto um pouco mais complexo. Como é que eu faço? Aí a gente tem que começar a lapidar mesmo. E é só na prática, não tem como. Você chegar, eu fiz o meu curso em 2009, antes de eu formar, eu já tinha feito o curso de projeto de incêndio. Foi em Belo Horizonte, inclusive no prédio do CREA, que eu fiz há muitos anos atrás. E lá eu aprendi muita coisa. Eu nem sabia o que era instrução técnica e tudo. E o que acontece? Quando a gente estava falando dessa questão ali do dimensionamento, a gente tem que pesar também. Eu sei que a norma, a instrução técnica, fala o mínimo que eu tenho que usar. Só que, às vezes, o mínimo não é suficiente. Exatamente. Semana passada teve uma vistoria e o bombeiro falou assim, não, para que o engenheiro colocou 2 pontos de hidrante aqui? Um já te atendia. E o cliente me reclamou comigo, né? Você fez eu gastar com um ponto. Eu falei assim, olha, aí já agora entra outra parte, a questão de segurança. Do meu ponto de vista, se eu colocar só se aquele acesso ficar obstruído, e aí? Como é que faz? Então a gente tem que ter uma maldade, assim, Exatamente. de se atender o mínimo, mas pensar sempre em segurança. Aí outra coisa legal que ele falou aqui, ó, dependendo do projeto, você precisa colocar hidrante ou não. Hidrante, só para você ter uma ideia, seu projeto fica 10 vezes mais caro a execução. Porque um sistema de hidrante hoje é 30 mil reais para baixo para você executar. Agora, quem é que tem 30 mil reais para tirar assim hoje, né? O bombeiro me notificou, me deu 60 dias. Vou tirar 30 mil de onde? Né? Vai fazer um empréstimo e tudo, vai se complicar. Às vezes, se você tem estratégia que você faz, eu falo assim por mim, tá? Eu sou muito real. Quando eu falo com o meu cliente, você vai fazer uma parede aqui e isso vai ficar fechado para sempre. Para você não ter o hidrante. Eu sei que muita gente, você vai fazer, muitos profissionais, infelizmente, você vai fazer uma parede que depois que o bombeiro vistoriar, você abre ela de novo. Eu sou muito real nos meus projetos, eu sou muito justo com o corpo de bombeiros, porque a gente já teve uma época em porque hoje o nosso acesso é muito distante, sabe? Que a gente é tudo virtual agora. Eles implantaram o sistema do InfoCip, que é o link que você falou ali mais cedo. E então agora é tudo no digital, eu não vejo eles mais. Mas antigamente o protocolo era presencial, eu tinha que chegar, oi, tudo bem, bom dia, boa tarde. Bruno, você veio aqui de novo, tentar me enganar, porque vocês vão abrir essa parede ou depois. Era bem assim, porque acontecia muito mesmo. Né? Então, assim, hoje é muito mais tranquilo, porque eu acho que eu tenho um nome limpo, né? No Serasa do Bombeiro, meu nome tá limpo, eles já confiam. Não, você tá assim, pode passar, que tá tranquilo. E esses macetes, né, que a gente pega com o tempo mesmo, tem um outro macete bom, que é da altura do prédio, né? Esse é bom também. Você conseguir jogar ele abaixo de 12 metros de altura. É um macete bom. Mas ainda tem uma outra coisa ainda desse macete. Porque é um erro clássico nos engenheiros. A gente estava discutindo isso antes. Que
o conceito de altura é diferente para o corpo de bombeiro. A gente usa o conceito de altura descendente. Porque das nossas preocupações é: a pessoa vai conseguir sair a tempo desse prédio, com segurança, se um sinistro acontecer? Então a gente não está preocupado com a altura do prédio. A gente está preocupado com a altura que a pessoa tem que descer para conseguir acessar. Então, numa edificação térrea, por exemplo, a edificação tem um pé direito de 3 metros, ou um pé direito duplo de 6 metros. A altura é 0. Ela não tem que descer nada. Então, 15 centímetros, né? Então, isso aí às vezes faz diferença, porque tem essa questão que, ali nas normas, né, 12 metros é um patamar que passa, às vezes, de umas medidas para outras medidas. Fica mais caro. Fica mais caro. Mas, às vezes, se o prédio tiver 12 metros de altura, vamos supor que o pé direito é de 3 metros, então vamos supor que sejam 4 pavimentos de 3 metros. Na verdade, a altura para o bombeiro é 9. Porque se ele está no último pavimento e não está usando ali a cobertura, né, vamos supor que não usa a cobertura nesse caso hipotético, ele tem que descer 9 metros. É do último piso até a via pública, né? É um passeio. E às vezes esse detalhe faz o engenheiro às vezes gastar mais ou menos só dele saber dessa dica. Quando o processo era físico, acontecia demais. Chegar lá, às vezes, com um projeto que seria mais simples, mas por ter colocado a altura maior, você simplesmente chegar e falar: eu quero a altura é isso aqui mesmo, porque se for vai mudar o tipo de projeto. Ah, não, só foi errado. O sistema hoje Infocip, como é digital, se, por exemplo, assim, a área lá, a altura, sei lá... 14 metros, mas na verdade é 11. Isso, é muito erro o cara colocar lá, 6 metros, vai colocar 60. Aí o sistema, em vez de colocar ele, enquadrar como um projeto mais simples, ele vai colocar o projeto mais, que vai passar por análise e tudo. Aí, muitas vezes o engenheiro vai ter que ligar lá: eu errei isso aqui. Aí tem que fazer essa correção, às vezes até antes de protocolar, né? Isso, mas o Infocip foi muito bom. O Infocip é o sistema que a gente lança agora os projetos e tudo. A gente é notificado de tudo também que acontece. Aquilo ali foi fantástico, cara. Porque poupou de tempo e dinheiro, né? Hoje o engenheiro lá da Amazonas lá consegue protocolar um projeto aqui de Caratinga. Não precisa vir pessoalmente para poder entregar a pastinha. Né? Eu já fui lá em Três Corações para protocolar projeto, imagina. Então. Vocês conhecem o cassino de Lambari? Vocês pesquisem aí, o cassino que funcionou apenas uma vez, só funcionou uma noite o cassino. E ele custou milhões na época, feito com material todo importado da França e tudo. Depois vocês pesquisam aí. Cidade de Lambari, o cassino de Lambari. Mas eu te cortei aí, você ia dar uma dica da altura. Eu só fiz um gancho aqui para poder explicar também uma outra coisa da altura, mas você ia dar uma dica te perguntar também como é que é a mensuração da altura em relação a vocês, independente da parte do nosso bombeiro de mensuração. Como é que é o padrão seus? O padrão, eu fiquei até surpreso quando você falou assim: os bombeiros estão acostumando a errar nessa altura aí. Pra mim, isso aí é um erro juvenil hoje, né? Você errar a altura da edificação, né? A altura descendente, ascendente. Inclusive, é esses macetes que a gente usa aí, aproveitando esse desnível de terreno. Tarumiri mesmo teve um prédio que ele tinha uma saída para os fundos e a gente conseguiu simplificar ele porque usando a altura descendente, saindo nesse pavimento. E a ascendente saindo desse pavimento ou no pavimento da rua, aqui mesmo. Então, assim, é um prédio, sei lá, de 24 andares, vai conseguir colocar 12 para um lado, 12 para o outro. Aí a gente consegue fazer essas... Mas a jogada... Imagine o prédio, ele tem, não é 12, ele tem 15 metros, tá? Vamos colocar 14 metros. 14 metros acima de 12 já é complicado. Se eu tirar um pavimento, ele vai para 11. Mas como que eu faço isso? Vamos supor que é um prédio de uma unidade habitacional, um apartamento por andar. Aí você vai lá e coloca a porta de acesso ao apartamento nesse pavimento mais baixo, entendeu? E falam: cara, a partir de agora, você se vira em cartório de imóveis, tudo, pra você mudar tudo aí, tá? Mas, a partir dessa porta é a sua residência. Então, ele considera o pavimento do de 11 metros de altura, né? A partir dali, a porta do pavimento dele. Então, assim, é coisa que não é errado do ponto de vista que, cara, você regulariza isso aqui. Você não vai desfazer isso. Isso vai ser a realidade. A gente tem muito prédio, assim, que não é, esquece esses prédios novos, tá? É prédio antigo que eu tô falando, é coisa antiga, porque pro cara adaptar uma caixa d'água, nossa, vai ser uma complicação, eu tenho essa solução para você.
Mas Tá. não vira tipo um duplex, não. Aquele apartamento. Imagina que a caixa de escada dele, a porta de acesso, a caixa de escada vai ficar dentro do apartamento dele. Basicamente isso. Mas assim, é prédio antigo, Uhum. que normalmente ele não tem um padrãozinho, Sei. todos os pavimentos iguais, é um aqui, o outro lá, Uhum. é um monte de Não puxado, tem nem né? como que o mexer povo mais. faz. Exato. Exatamente. Ô, Bruno, e pra você, na elaboração e adequação dos projetos, qual que é o maior desafio que você tem, cara? Mas, pois é, acabei de falar um aqui, né? Edificações já construídas. Já. E grandes. Esse é o complicador. Você imagina, apesar de que simplificou muito dos anos para cá, se eu não me engano é IP 40, né? Edificação Isso. existente. Essa instrução técnica, ela vem falando exatamente sobre edificações, eu posso estar errando o termo, existente ou construída. Antes de 2004 Tem as duas, né? Antes de 2004 é existente ou construída? Eu esqueci. Existente. Construída. 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 Então, essas edificações normalmente foram construídas sem uma legislação. Você pega uma cidade aí que não tem um código de obras. Então, as escadas têm 70 centímetros de largura. E não passa, não adianta, não. Aí a T40 ela vem flexibilizando isso, vem facilitando, porque eu acho que vocês já enxergaram isso, né? Cara, a gente tem edificação muito mal construída, né, no Brasil. Sim. Né? É o cara que não contrata o arquiteto para construir, é o engenheiro. Então acaba que a edificação fica subdimensionada em muita coisa. Ou quando você pega uma cidade antiga, igual o Caratinga mesmo. Caratinga, Ouro Preto, que é uma cidade histórica, para poder regularizar, tem até norma específica Específica, né, de edificações históricas. histórica, porque não é fácil, não. É um cara de puxadinho, é um prédio entrando dentro do outro. O cara constrói aqui, a laje dele vem, entra dentro do outro prédio, aí vira uma coisa só. Aí Inclusive, uma coisa- eu fiz o projeto da Câmara Municipal de Ouro Preto já, hein? Ouro Preto? É. Que é uma coisa que ele tá falando aqui, que é só pra gente destacar, que a gente vê a edificação. A gente não vê um empreendimento em si. Por que eu tô falando isso? Porque se dentro da mesma edificação tem mais de um empreendimento, você concorda comigo que tem lá, tem empreendimento A e o B. Se o B está em risco, o A, se ele está na mesma edificação, ele vai estar em risco também. Então a gente olha a edificação em conjunto. E então, por isso que ele está falando disso, que às vezes assim, um empreendimento junta com o outro na mesma edificação e aí aquilo ali vira uma coisa só, porque o risco está junto. Se não tiver uma compartimentação ali, um isolamento de risco, que a gente chama lá na norma, se não tiver, a gente está analisando o risco da edificação. Então, se a edificação de cima tiver um risco de acontecer algum sinistro, a de baixo vai... E o problema é você colocar isso na cabeça do cliente, né? na hora da própria vistoria de fiscalização Cidadão. é difícil você conseguir convencer, porque você vai e notifica um aqui, aí o outro vai falar, não, O notificou. que eu tenho a ver com É. isso? Esse é o problema dele, normalmente é assim. E aí, assim, aí um quer regularizar, aí o outro não quer, mas aí uns desafios que a gente encontra. O problema grande é assim, às vezes o cara tem um prédio comercial e do lado que vai virar uma coisa só é residencial. O residencial fala assim, eu não preciso Não quer de nada. projeto, não. Quem precisa é ele. Aí, às vezes, o que tem um comercial precisa da liberação para poder fazer um seguro, alguma coisa desse tipo, entendeu? Aí ele fica todo enrolado com isso aí. Aí tá ficando muito bom. Assim, as instruções do bombeiro estão atualizando assim, numa velocidade, e tá facilitando cada vez mais. Mas assim, não sei se a gente entra nesse ponto aqui, mas eu sou muito. Eu tenho muito medo de algumas coisas, sabe? A primeira é. Vocês deixaram muito poder na mão do engenheiro. Nós estamos assim. Muito cuidado com o que a gente tá fazendo. Sabe por quê? Porque antes era tudo fiscalizado por eles. Tudo. A renovação, era tudo, os caras olhavam tudo. Hoje eu faço uma renovação, na hora que eu aperto o botão lá, já sai o alvará para mim. O cliente já recebe lá. Eu poderia fazer um monte de coisa errada, e eu tenho muito medo, que eu sei que tem gente que faz errado, que não tem a responsabilidade de falar assim, eu fiz a vistoria, tá tudo funcionando, mas na verdade não foi nada feito. Eu acredito que vai ter um dia que vocês vão fazer um pente fino, vai chegar assim, ó. Mas Não, isso já aí está eu sendo contei. feito já. Já? Sempre desse jeito. Tá pegando muita coisa? Digamos assim, né? Porque a gente vai fazendo
esse custo-benefício, vai balanceando, né? A gente tem que desburocratizar os empreendimentos, mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar da segurança da população. Então, do ponto de vista, a gente pensar assim, lógico e técnico, se o engenheiro está assinando ali, colocando o CREA dele, falando, ó, eu vi, as medidas de segurança estão todas instaladas, estão todas em dia, estão todas funcionando, parte do pressuposto que aquilo ali está certo. E as né? letras aparecem garrafais, né? Porque assim, Negrito, o caixa alta. engenheiro está colocando o CREA dele ali, tá Emitindo atestando, RT, emitindo RT, atestando que aquilo ali tá daquele jeito. E aí, beleza. Em tese é o profissional habilitado, capacitado, e que tá colocando o nome dele ali, digamos assim, na reta. E vai pra- responder, né? pra- Criminalmente. E aí o que acontece? Então, teve esse passo mesmo, né? Nessa visão de desburocratizar os empreendimentos, algumas coisas foram sendo delegadas para o engenheiro, mas, ao mesmo tempo, o Corpo de Bombeiro vai fazendo aqui. Vai fazendo o quê? Vamos delegar, mas vamos observar o que eles estão fazendo. Eles podem achar que a gente não está observando, mas vamos observando, porque a gente já sabe que, infelizmente, nem todo mundo é ético, né? A gente sabe que, infelizmente, vai ter gente que fala assim, agora eu vou só aqui assinar, falar, né? só assinar aqui que tá ok aqui, ó, vou distribuir o alvará. Então, a gente já sabendo que, infelizmente, existe essa possibilidade, né? O Corpo de Bombeiros já se ateveio a isso e ele já vai fazendo as fiscalizações já para mitigar esse problema. Porque de um lado, digamos assim, a gente está desburocratizando para poder incentivar o empreendedor a se regularizar e tal. Por outro lado, também a gente tem segurança. Então, se tiver engenheiro que estiver agindo de má fé, uma hora a conta vai chegar. A seleção natural. Não, né? tá bom. E aconteceu aqui, Filtrando o mercado. aí. saí com o sargento para poder fazer uma vistoria. A gente estava procurando, né, por amostragem mesmo no sistema lá, algumas edificações que tinha recebido o AVCB há pouco tempo. Tipo assim, no mês de abril. Aí pegamos, vamos escolher uns aqui por amostragem e vamos. Aí a gente tinha que pegar 10 e só tinha 9. Aí antes de sair apareceu mais um, que era o 10º. Eu falei, você vai entrar aqui na lista. Acabou de Saímos. entrar. Pô, tinha acabado de sair. Chegamos na edificação, não tinha nada. Eu Nossa. falei, não, esse aqui tá de brincadeira. Ligamos pra ele e falamos assim, ô, comparece aqui na edificação, o engenheiro. Ele foi lá e falou, tem nada, você acabou de liberar, como você faz isso? Falou, moço, Aí ele deu a desculpa dele lá, então, mas não, quem vai ser canetado, você vai ter o prazo agora pra poder Pois é, quais Tá são deixando as pro outro. sanções, assim, sabe de cabeça? Então, a partir da notificação, 60 dias. Passou 60 dias, a pessoa não regularizou, a gente vai aplicar a primeira multa. Passou mais 30 dias, ainda não está regularizada, a gente vai aplicar a segunda multa já Que é dobrado. a primeira. Mas isso é pro proprietário da edificação? Ou Ou responsável RT? pelo uso. Não, isso é pro proprietário da edificação ou responsável pelo uso, né? Que é para ele poder regularizar. Pro RT, no caso aí, poderia ser a questão criminal, né? Você informar o CREA da... Como o CREA, do Ministério que tá sendo Público. feito. Porque, assim, vai depender do caso concreto ali, né? Porque o CREA, salvo engano, ele tem um conselho de ética, né? Que os engenheiros têm que seguir e tal, que provavelmente ele coíbe esse tipo de prática, né? Então, da parte de vista do proprietário, ele já vai ser sancionado do que a lei permite, a gente já realizar a sanção, e aí tem esses outros desdobramentos que podem acontecer para o engenheiro. Ficar o nome sujo no Você CREA. chama da lá Schneider. no nome da capa preta. Isso mesmo, né? Fica com o nome sujo no CREA. Você não tira aquela certidão lá pra você ser perito lá, ó. E consegue. E só em relação a esse tema também, por que você acha que não tem tantos engenheiros civis que gostam de trabalhar com projetos de incêndio pânico do Corpo de Bombeiros? Você acha que é por causa dessa alta responsabilidade de colocar o CREA dele ali? Você acha que é porque muitos acham a legislação muito difícil, complicada e tem sempre atualização? Os pode dois. ser. Ou os Os dois, dois. né? Então, todos os projetos, você sai da faculdade sem saber fazer nenhum. Uhum. Você sabe dimensionar um prédio, você sabe dimensionar uma instalação elétrica, você entende de tubulação, hidráulica, mas não te ensina a fazer projeto. O projeto de incêndio, muito menos, né? Uhum. Tem que ter muita leitura. Na minha época, eu falei assim, eu busquei um curso fora, Sim.
para mim aprender. Só que, cara, o que eu aprendi ali, assim, eu aprendi que eu tenho que estudar. Uhum. Aí é ler, e a instrução técnica, o grande problema é justamente o que você falou. Frequência de atualização muito grande. Sim. Aí, São mais de 40 também, mais de 1000 páginas, né? cara, você pega em terceiro um, você vai ler ela toda. Uhum. Eu sei, assim, conheço elas, mas não sei exatamente onde está tudo. Eu tenho alguns itens que fica gravado na minha mente, que é com recorrência eu uso, mas eu sempre que eu abro a instrução técnica no site e confiro se ela existe ainda esse Mas item, isso aí entendeu? não é só pro engenheiro, não. Até pra gente que Pra às gente. vezes trabalha a vida inteira com aquilo ali. Você tem que estar o tempo todo lendo, porque alguns pontos você vai gravar. Depois você vai chegar e conversar com você vai saber, não, isso aqui é isso. Mas tem muita coisa que o FAT, por exemplo, a pessoa vai mandar um FAT e fala assim, ô, me dá um prazo aí que eu vou dar uma olhadinha no que é isso aqui pra poder te responder, porque de cabeça não... Pois Vai é. não. Aí até voltando à sua pergunta, por que talvez não tem gente que procura muito? Eu não sei te dizer. Talvez sim, ele não tá dando bobeira, ele devia procurar. Por quê? É um projeto que tem recorrência. Pois é. Diferente de um projeto estrutural, elétrico, hidrossanitário, que você faz para o prédio uma vez, o projeto de combate a incêndio ele tem uma recorrência ali. Normalmente, de 5 anos, você vai ter que fazer ele de novo, Também. ou renovar, né? Mas grande parte das vezes não dá nem renovação. Então, você tem um outro projeto na mão. Eu falo isso com base em... Eu tenho pouco tempo nessa área, né, de prevenção, mas a gente sempre está vendo os mesmos engenheiros nos projetos da região, entendeu? Por isso que eu falo, e tem muitos formados da região. Por que Só não está que entrando normalmente- outros, né? A gente vê sempre os mesmos. É porque você acaba criando uma carteira, né, de clientes clientes, ali. Você fica conhecido, sendo É. referência naquele assunto ali. E Então, assim, acaba acaba sendo os que... mais abraçar experientes e mais mais coisa procurados, também. né? Exato. Não Uhum. consegue abraçar mais cliente, porque só aqueles que você já